Você que tá aí me assistindo, você sabe qual tipo de ansiedade você tem? Se é uma ansiedade normal ou se é uma ansiedade que extrapola. Boa noite, Caio, Lucineide, Regina, Mary Jane Coach, Aline. Sejam todos muito bem-vindos. Olha, aqui na minha cidade tá um calor, mas um calor que hoje fez mais de 40 graus. E ontem eu fiz a nossa live no meu quarto fechado, pra ninguém ouvir, nesse trabalho home office. E tava muito quente, aí hoje eu falei assim, eu não vou conseguir fazer no quarto, hoje eu vim pra sala e tô aqui embaixo do ventilador. Porque tá um pouco mais fresco, mas ainda assim quente. Pra quem não me conhece, pra quem é novo aqui, eu sou a Jéssica, eu sou psicanalista, eu sou hipnoterapeuta e também sou terapeuta sexual. No início desse mês, ontem, eu comecei a semana Seja Menos Ansiedade. Vocês estão vendo, né, a divulgação que eu tô fazendo no grupo de WhatsApp, no Instagram aqui. E por que eu resolvi fazer isso? Para que todos consigam ter um entendimento melhor sobre a ansiedade, porque ela é uma doença que atinge milhões de pessoas, 10% da população mundial, e isso é algo bem grande. Olá, Domingues, Adriano, Jaque Souza, Psi Alessandra. Temos outros profissionais da área da saúde também. Que maravilha! E se você tiver alguma perguntinha sobre, eu quero que você deixe aí nos comentários, viu? Que eu vou estar respondendo agora. Nesse instante, assim que a pergunta for subindo, eu vou respondendo. Ontem eu falei sobre ansiedade e depressão, que é um tema bem interessante, e eu queria mostrar como que essas duas coisas se correlacionam. Só um momentinho aqui, pessoal. Que eu tô colocando no silencioso e também tô enviando pro pessoal do Insta. Como que essas duas coisas se relacionam? Qual a diferença de cada uma também? Então, ontem a nossa live, o nosso bate-papo foi muito bacana. E eu tô falando, venha todos os dias, 9 horas, eu vou estar aqui durante 7 dias, quinta-feira que vem já termina todo esse processo da semana Seja Menos Ansiedade. E eu tenho certeza que se você me acompanhar, você vai conseguir ter um entendimento muito melhor e vai conseguir controlar a sua ansiedade. Bem-vinda, Michele, Tati, Rosilda. É um prazer ter todo mundo aqui. A ansiedade, ela tem vários tipos e várias categorias que a gente pode usar para diferenciar. Não é simplesmente ser ansioso, porque a ansiedade, como eu disse também na live anterior, ela é um processo natural do nosso organismo. Por quê? Porque toda vez que a gente está em uma situação que demanda tomarmos uma atitude, vem a ansiedade, que é para a gente ter tomar uma decisão imediata, né? Isso eu expliquei para vocês conseguem entender. E quando que isso vira um problema, Jéssica? Quando isso começa a vir de forma extrema, quando isso começa a prejudicar a vida da pessoa, quando isso começa a prejudicar os afazeres dela e a relação pessoal. E agora eu vou explicar como que é cada um desses tipos, que você que está me assistindo pode dizer se você se identifica ou não, se é o tipo que você tem ou não, ou se você conhece alguém que tem, que sofre com ansiedade. Vamos falar sobre o tipo 1, que é o do estresse pós-traumático. Você aí já ouviu falar sobre transtorno de estresse pós-traumático? Se sim, eu quero que você comente. Isso. Vamos lá, hein? Eu quero ver vocês interagindo comigo. O transtorno de estresse pós-traumático, como o nome já diz, ele vem após um trauma.
E ele é muito comum em guerrilheiros, pessoas que participaram da guerra, pessoas que foram expostas àquele grau de ansiedade junto com esse trauma. Primeiro veio um trauma que gerou essa ansiedade extrema. Vamos colocar uma suposição, por exemplo, para vocês conseguirem entender. Uma pessoa que trabalha na guerra, que tá lá, que é um guerrilheiro, ele tem que lidar com tiros, com bombas, com pessoas de más índoles, tem que lidar com todo tipo de situação extrema. Isso eu falei aqui bem por baixo, mas eles lidam com situações muito piores, que demandam muito do emocional e do psicológico. E apesar deles terem um treinamento para isso, ninguém deixa de ser humano, né? Né, pessoal? Todo mundo aqui é ser humano e em algum momento vai estourar isso. Ok. Aí esse pessoal tá lá com bombas, tiros, mortes, pessoas explodindo, situações devastadoras, pulando de avião, muita coisa. Eles voltam da guerra, saem desse ambiente onde eles estavam e voltam da guerra para o ambiente agora de casa, para o ambiente de lar. Oi, Sônia, Nildo, bem-vindos, viu? Nosso tema de hoje é tipos de ansiedade, Rodrigo, e eu quero que vocês comentem aí se vocês se identificam com algum tipo de ansiedade ou se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, eu quero que vocês vão deixando aí. Bom, voltando a falar lá do nosso amigo guerrilheiro, né, que é uma história aqui que eu tô usando para vocês entender como que funciona o transtorno de estresse pós-traumático. Ele volta para casa, esse nosso amigo da guerra. Aí ele vai ver a família. Aí aparentemente tá tudo bem com ele tá bem, tá tudo ok. Aí ele tá sentado no sofá da sua casa, passa um comercial que tem um barulho semelhante ao barulho daquela bomba que gerou um trauma nele. Digamos que essa bomba caiu num amigo dele, explodiu o amigo dele na frente dele. Vamos usar essa analogia, uma suposição, tá? Uma história. Ele ouve esse barulho, pum! Aquilo faz o quê? Desencadeia nele aquele estresse, aquele trauma e a ansiedade. Lembra? Ele começa a ficar alerta. O quê? Tá explodindo? Aonde? Eu preciso me proteger, preciso me proteger. Como que eu faço para me proteger? Cadê a minha arma? Aonde tá explodindo? Quem tá morrendo? Começa a ficar desse jeito. Teve um gatilho, esse gatilho gerou nele o quê? Essa ansiedade, que é essa preocupação, essa ação imediata que a pessoa precisa ter. Que no caso, essa ação imediata que ele precisava ter era se defender e ou talvez defender a pessoa que estava ali, o companheiro dele, né? Que é aquela pessoa que eu contei na história que acabou morrendo. Agora imagina, você passa por um trauma, pode ser outro, não necessariamente desse da guerra. E aí você, quando você tá na sua tranquilidade, vamos dizer assim, na sua normalidade, pós aquele trauma, porque já fala pós-traumático porque é pós-trauma, tem aqueles gatilhos que te lembram daquele trauma que você sofreu e faz você ter essa crise de ansiedade. Essa necessidade de que, aliás, essa preocupação de que alguma coisa está acontecendo, de que alguma coisa vai acontecer e que você precisa se proteger e que você precisa proteger as pessoas que estão ao seu redor, mesmo que nada não tenha nenhum perigo iminente. É uma situação bem complicada. O transtorno de estresse pós-traumático, ele é trabalhado na hipnose, ele é trabalhado também na análise, na terapia de EMDR, porque é algo que precisa ser bem profundo, é algo que você precisa conseguir elaborar, porque o emocional não conseguiu elaborar aquela situação, então o emocional tem que conseguir trazer isso à tona, tem que conseguir lidar com isso para aquilo deixar de afetar a vida da pessoa, para que toda vez que houver um gatilho, não haja uma crise. Vocês conseguiram entender aí sobre TEPT, ou transtorno de estresse pós-traumático, que é também um dos tipos de ansiedade? Ficou alguma dúvida sobre isso? Se ficou, vocês comentem aí, hein?
porque eu já quero partir para a próxima. Hoje nós não temos tempo a perder e temos muitas coisas para falar. Transtorno de estresse pós-traumático, para quem está entrando agora, foi o que a gente acabou de conversar, foi o que a gente acabou de falar, que é muito comum em pessoas que participaram da guerra. Agora vamos para o próximo, se ninguém tem nenhuma dúvida. Se tiver, vai deixando aí. Síndrome do pânico. Pessoal, eu preciso contar para vocês que hoje, inclusive, que eu tive uma tarde de atendimentos, eu estava trabalhando com uma pessoa que está desencadeando a síndrome do pânico. Está desencadeando a síndrome do pânico. E aí eu queria entender aquela situação, como que aquilo estava acontecendo, por que ela estava tendo essas crises de ansiedade, já partindo para o segundo, síndrome do pânico, né? Por que ela estava tendo aquelas crises de ansiedade? Aí eu descobri que o porquê daquilo era porque ela tinha passado por uma situação também de estresse, na qual o pai dela estava prestes à beira da morte. Então aquilo ali deu um trauma, gerou um trauma nela, que ficou estabilizado durante um tempo. Mas depois, o que aconteceu? Ele veio à tona, através do quê? Da síndrome do pânico. Então essa pessoa com síndrome do pânico, ela não consegue ficar sem se preocupar com a morte do outro, com a vida do outro. Então ela se preocupa com a vida de todos que estão ali ao redor dela, mesmo que ela não tenha que se preocupar com isso. Ela se preocupa com a vida dela, então ela tem medo de morrer, tem medo que os outros morram. Tudo para ela é um perigo, sair na rua é um perigo, atravessar a rua é um perigo, gera aquela ansiedade, aquela descarga de adrenalina, de que você tem que tomar uma decisão, que você está em perigo. Vocês conseguem entender como que isso é perigoso? Como que isso, os tipos de ansiedade, os graus, os níveis dela afetam a nossa vida de maneira negativa? É muito sério, por isso que é importante você estar aqui para estar aprendendo sobre cada uma desses tipos de ansiedade, para você conseguir identificar isso em você e buscar um tratamento. Falando da síndrome do pânico, que ela é esse ataque, né, de ansiedade, essa crise de ansiedade que a gente chama, na qual a pessoa fica com medo de que os familiares, de que os próximos dela morram ou que ela morra. Então ela começa a criar situações hipotéticas na cabeça, que se atravessar a rua, a pessoa vai morrer. Se beber um guaraná, a pessoa vai engasgar e vai morrer também. Então é algo devastador. Depois, eu vou falar sobre aquele que é mais comum, que é o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou distúrbio de ansiedade generalizada. É aquele que a gente já conhece, todo mundo em algum momento já deve ter passado por um nível de TAG, já deve ter sentido, que é quando você começa a sentir palpitações, preocupação excessiva com o futuro, com o porvir, o que vai acontecer, aí dá aquela sudorese, aquela falta de ar, o coração parece que vai explodir, as pernas ficam inquietas, as mãos ficam inquietas, sabe? Quem fica batendo muito a mão assim, ou fica batendo muito o pé, mexendo as pernas. Tudo isso é um sintoma do transtorno de ansiedade generalizada. E com a ansiedade, com a TAG, vamos falar específico, vem o quê? O controle. Porque a pessoa que ela é muito controladora, quando ela não consegue sair desse controle um pouquinho, o que acontece? Vem a crise. Vem o sintoma de perigo iminente, de que alguma coisa vai acontecer porque ela não pode controlar aquilo. Deu para vocês entenderem até aqui? Ou tá muito complicado, gente? Vocês sabem que vocês podem falar comigo, hein? Seja claro. Então, essa é a TAG, esse é o transtorno de ansiedade generalizado, que é o que acomete 10% aí da população mundial. E é o que todos nós, em algum momento da vida, já tivemos. Você já teve? Conta pra mim. Olha, eu preciso confessar algo pra vocês. Sério, preciso mesmo muito fazer uma confissão aqui,
porque o próximo que eu vou falar, eu tô tentando, gente. Eu tô tentando, fazendo o máximo que eu posso para me livrar dele, que é a fobia simples. Fobia simples. Como que é a fobia simples? Sabe aquele medo de aranha, de cobra, de barata, de papagaio, periquito? Essa é a fobia simples. Ó, vou usar uma suposição minha, vou contar uma história minha, de Jéssica, mas não quero que vocês contem pra ninguém, tá bom? Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu estava na minha casa, o meu namorado, que hoje é o meu esposo, estava lá na minha sala sentado, e o meu pai, que era uma época de calor assim, estava lá fora de casa, sentado lá fora. Aí eu tava enxaguando a minha cabeça. Quando eu olho pro chão, vocês não têm noção. Tava saindo uma barata do ralo. Uma barata, é sério. Pode parecer pouco aí se você não tem essa fobia simples, mas não menospreze o meu medo, viu? E nem o medo de outras pessoas também. E aí tinha uma barata saindo do ralo. Na hora que eu vi aquela cabeça cascuda, aquela barata vermelha, o que eu fiz? Saí correndo como se o bicho fosse me pegar. Pelada do banheiro, com um condicionador na cabeça. O que aconteceu comigo? Quando eu passava pelo piso da sala, da cozinha, para correr para fora de casa, olha só o juízo da pessoa quando tá num nível de medo muito grande. Eu escorreguei, porque, como eu disse, eu tava com um condicionador no cabelo, né? Aquela água foi escorregando. Conforme eu saí correndo, eu caí no chão. Escorreguei no piso e caí no chão. Bati a minha cabeça. E aí eu gritava, e todo mundo queria entender ali. O meu pai nem deu bola, ele ficou lá fora. Mas o meu namorado que tava dentro de casa, ele ficou assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu falei, a barata, ela vai me pegar, ela vai me pegar. Gente, a barata é desse tamanho. E eu, tipo, sou desse tamanho. Como que a barata ia me pegar? Não faz sentido isso. Mas o medo, ele é real. E essa fobia simples também é um dos tipos da ansiedade. Lucineide, você tá contando pra mim que você também já fez isso, né? Ah, então eu não sou a única. Tá vendo? Os homens é que menosprezam, viu? A gente, quando a gente fala que tem medo de barata, que tem medo de rato, de cobra, essas coisas. O que aconteceu comigo naquele momento? Quando eu estava lá, que eu vi a barata saindo do ralo, instintivamente, o meu cérebro liberou a ansiedade e falou assim, Jéssica, corre que você precisa se proteger, senão a barata vai te pegar. A barata não ia me pegar, mas eu não entendi, nem entendo isso até hoje, ainda estou processando, ainda estou trabalhando essa questão dentro de mim. E eu saí correndo, porque foi o meu instinto, foi aquilo que meu cérebro me disse pra fazer, foi a reação, a descarga ali de adrenalina que eu tive naquele momento. Aí depois eu voltei pro banheiro, morrendo de medo, consegui tomar meu banho, enfim. Mas aquela noite, o meu namorado ficou muito surpreso comigo, porque ele não esperava que eu tivesse uma reação dessa diante de uma baratinha. Mas eu tive, gente. Pronto, contei, fiz uma confissão aqui, porque eu também tenho medo de lagartixa, tenho medo de rato, tenho medo de cobra, eu tenho medo de todos esses bichinhos aí nojentos, eu tenho medo e nojo, nojento e peçonhento. Uma experiência pessoal, tá? Agora a gente vai pra próxima, que é a fobia social. Como que é a fobia social, Jéssica? O que acontece? A fobia social, ela dificulta que a pessoa consiga estar no mesmo ambiente com outras pessoas. Isso desencadeia nela a ansiedade, a crise da ansiedade. Aí ela começa a suar, a pressão pode cair ou pode aumentar. Aí ela começa a gaguejar. É como se ela não soubesse mais nada. É como se ela não soubesse ler, escrever. Tudo isso é o quê? Desencadeado por ela estar no meio das pessoas. Então essa é a fobia social, é você não conseguir interagir com muita gente. É quando alguém vem e te pergunta qual que é o seu nome, você tá ali, como que eu chamo? Qual que é o meu nome?
Entende? Essa é a fobia social, é isso que ela faz. Quando você tá com muitas pessoas, quando você tá ao redor de muita gente, quando você vai fazer uma entrevista ou quando você tem que trabalho de escola, de faculdade, que você tem que ir lá apresentar TCC, que você tem que ir ministrar na frente das outras pessoas e não consegue, tem esse ataque de crise, essa fobia social e saber que todo mundo ali tá te olhando, tá te notando e que aquelas pessoas podem te criticar, pode gerar uma crítica, isso acaba com a pessoa. Depois ela fala, por que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não consegui? Eu ia conseguir, eu já tinha me preparado, eu estudei tudo. Eu sabia o texto de decor, mas chegou lá na hora, eu não conseguia falar, eu não sabia quem eu era, onde eu tava, em que planeta. Fobia social. Quando você tá no meio de muita gente, aí você trava, fobia social atacando, descarga de ansiedade, já pode ter certeza disso. Agora, por último, eu quero falar. Deixa eu ver quanto tempo já passou aqui. As nossas lives estão sendo de meia hora. Eu quero falar do TOC. Já ouviu falar sobre isso? TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. O TOC, ele, às vezes os outros pensam assim, mas o TOC é para quem tem mania de limpeza, mania disso, mania daquilo. Mas não é só isso. Deixa eu explicar como que ele funciona na mente dessa pessoa acometida. Porque a maioria é incompreendido. É só, não, você só tem mania de limpeza. Tá, vou falar. O TOC nada mais, nada menos é do que os pensamentos obsessivos. Então, você tá falando assim, aí, Jéssica, e a pessoa que tem mania de limpeza? O que acontece com a pessoa que tem mania de limpeza? É o seguinte, ela vai lá e limpa o fogão, vamos dar um exemplo. Aí, daqui a pouco, vem um pensamento nela e fala assim, você não limpou o fogão direito. Aí, ela vai lá e limpa o fogão de novo. Daqui a pouco, ela senta no sofá e vem uma vozinha e fala, mas a geladeira não tá limpa. Aí ela vai lá e limpa a geladeira. Daqui a pouco vem a vozinha de novo e fala, mas o chão não tá limpo. Ela vai lá e limpa. E isso se torna algo repetitivo. Então não vai acontecer uma vez só. Essa vozinha vem e fala que você precisa limpar, que tá sujo. Isso vai acontecer várias vezes no dia. A todo instante. Essas vozinhas vão ficar martelando, esses pensamentos vão ficar martelando na sua cabeça. Você sai. Você tá indo pro mercado. Vamos dar uma suposição de novo, a gente vai contar uma história. Você tá lá, lembrou que você tem que comprar cebola. Aí você tá indo pro mercado, né? Chega lá no meio do caminho, vem aquele pensamento e fala assim pra você: ei, você esqueceu de desligar o fogo. E aí você volta pra casa, verifica se você desligou o fogo e vai pro mercado. Aí chega na metade do mercado de novo, a vozinha fala, mas você tem certeza que você apagou o fogo dessa vez? E aí você vai e volta. Ou a porta a chave da porta. Você fica com aquela dúvida se você trancou, se você não trancou. Aí você vem e confere que você trancou, tá ok. Mas aí você começa a se questionar, será que você trancou mesmo? Então, esse é o transtorno obsessivo compulsivo. Isso é o TOC. E depois, quando eu for falar de ansiedade e psicanálise, eu quero abordar uma história que Freud tem do Homem dos Ratos, mas eu não vou contar agora para vocês, eu vou deixar só de spoiler, que vocês vão ter que esperar e vão ter que participar todos os dias aqui da Semana da Ansiedade. Pois é. Prosseguindo, esse é o transtorno obsessivo compulsivo, é isso que ele faz com a pessoa, é uma avalanche de pensamentos sobre algo, às vezes que ela já conferiu, já sabe que tá certo, já sabe que tá ok, mas aquilo fica insistindo dentro dela para ela conferir 2, 3, 4, 5, 6, como se todas as vezes que ela conferisse não fosse suficiente. Quando eu falar também
de ansiedade e psicanálise, eu vou falar de algumas causas, de algumas raízes, de algumas origens desses estresses, dessas ansiedades, dessas crises. Então, você vai participar todos os dias que ainda restam, dos outros 5 dias da semana, seja menos ansiedade. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem mandar para mim no direct. Pode deixar aqui. Nós já estamos finalizando a nossa live de hoje. Eu agradeço muito, muito, muito a presença de cada um de vocês. Se você conhece alguém que se enquadra nesse tipo, nesses sintomas, em tudo isso que eu disse, se é você ou se é algum amigo, colega, familiar, incentive essa pessoa a procurar ajuda. Porque na maioria das vezes, a terapia vai resolver. Mas caso contrário, se for algo muito fisiológico, muito do corpo, que esteja tudo muito alterado, vai precisar de um tratamento medicamentoso, onde vai usar aqueles medicamentos que são os antidepressivos que eu falei ontem para vocês e que vai estabilizar os hormônios, os neurotransmissores, que são esses responsáveis pela nossa sensação de prazer, de bem-estar. É isso que vocês têm que fazer. Procurar ajuda, me procurar, lógico, porque se eu já estou aqui é para procurar a mim. Eu atendo presencial, mas eu atendo online também. Como eu disse, eu sou psicanalista, hipnoterapeuta, terapeuta sexual. Então eu trabalho aí num todo, numa gama da saúde mental do ser humano. Eu agradeço vocês por estarem aqui. Desejo para vocês um bom finalzinho de noite e amanhã a gente se vê, hein? Tchau, tchau!